Orações subordinadas adverbiais. Elas serão introduzidas por uma conjunção subordinativa. E esta nos trará 9 ideias. Causa, concessão, condição, conformidade, comparação, consequência, finalidade, proporção e tempo. Aqui é muito mais interpretação do que vocês ficarem tentando decorar a conjunção. Então observe aqui que cada uma delas tem algumas conjunções que são representantes. Mas aqui precisamos tomar cuidado que uma mesma conjunção ela é migratória, pode ter várias classificações. Por exemplo, a conjunção como pode ser causal, pode ser conformativa ou comparativa. Então tudo depende da interpretação. Então aqui nós temos causais, porque, visto que, já que, uma vez que, como, desde que. E essas conjunções elas enriquecem seu texto argumentativo. Comparativas, como, tal qual, assim como. Condicionais, se, caso, contanto que. Consecutivas, geralmente o que, eu já vou exemplificar isso. Conformativas, conforme, segundo, como, consoante. Concessiva, a concessiva aqui, gente, gera muita confusão, porque ela traz uma ideia de oposição à adversidade, assim como as adversativas. Qual que é a diferença básica então, professor? É que aqui o verbo sempre fica no modo subjuntivo. Daqui a pouquinho eu exemplifico. Temporais, quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, mal. Finais, indicando finalidade, objetivo, a fim de que, para que. E proporcionais, que quando sobe uma coisa, aumenta a outra. Essas são as 9 classificações. Como que eu vou entendê-las? Observe. Como estou cansado, vou dormir. Estou tão cansado que vou dormir. Esses dois períodos, primeiro que são períodos compostos. E os dois estabelecem uma relação de causa-consequência. Não existe causa sem consequência, muito menos consequência sem causa. Então, professor Ali, qual que é a diferença da classificação? É a posição da conjunção. Vejam. Como estou cansado, vou dormir. O como, ele está na causa. Então, essa primeira é uma causal. E reparem que toda vez que eu iniciar com a conjunção subordinativa, a vírgula é de caráter obrigatório, tá? Aqui eu poderia dizer, já que estou cansado, visto que estou cansado, uma vez que estou cansado, qualquer uma me traria uma ideia de causa. Estou tão cansado que vou dormir. Eu também tenho uma relação de causa-consequência. Só que a conjunção que, como ela está na consequência, ela vai ser classificada como uma consecutiva. Essa é a diferença da causa e consequência nessas classificações. Estudamos para que tenhamos boas notas. Esse para que introduz um objetivo, uma finalidade. Logo, uma subordinada adverbial final. Eu poderia muito bem colocar aqui, a fim de que. Pelo fato de estar na ordem direta, a vírgula não é obrigatória. Agora, se eu dissesse assim, para que tenhamos boas notas, vírgula, estudamos. Toda vez que você começar com essa conjunção, a vírgula é obrigatória. Vejam esse caso aqui. Embora seja honesto, mentiu. Eu comecei com a conjunção concessiva, logo a vírgula é de caráter obrigatório. Eu poderia dizer, ainda que seja honesto, por mais que seja honesto, apesar de que seja honesto, seriam todas sinônimas. Lembra que eu falei que traz uma ideia de contrariedade? Eu poderia muito bem transformá-la em uma adversativa. Ele é honesto, porém mentiu. O sentido é o mesmo. O que vai diferenciar uma da outra é o verbo. Na adversativa, o verbo fica no modo indicativo. Na concessiva, sempre no modo subjuntivo. E terminando essa exemplificação, caso faça sol, iremos ao jogo. Reparem que, mais uma vez, eu começo com a conjunção e a vírgula ela tem um caráter obrigatório, introduzindo uma condição, desde que faça sol, se fizer sol, contanto que faça sol. Então, essas subordinadas adverbiais, elas requerem uma grande interpretação para vocês
poderem classificá-las. Não é ficar decorando e se interpretar. E se você conhecer bem as conjunções, você terá um grande leque de opções na hora de fazer a sua dissertação. Isso vai fazer com que você não repita palavras. Você não vai perder ponto nas competências 1 e 4. Importantíssimo.